como aprender suas primeiras frases em japonês e, como consequência, construir uma base de conhecimento no idioma que te permite continuar estudando em coisas até um pouco mais avançadas. É o seguinte, nós temos uma série aqui no nosso canal do YouTube chamada Primeiras Frases em Japonês. E de todo o conteúdo que nós já publicamos aqui no canal, é uma das séries que eu acredito que mais ajudou pessoas que começaram do zero. Porque são simplesmente 50 aulas. 50 aulas em sequência, 50 aulas gratuitas, e o tema delas é simplesmente Primeiras Frases em Japonês. Em cada uma das aulas eu ensino algumas frases, mas não só falo da frase. Eu explico por que a frase é do jeito que é. Então você aprende a construção dela. Você vê as palavras sendo usadas dentro dessas frases. E quando você avança por essas aulas, você constrói uma base inicial de conhecimento do idioma. Porque você começa a ver padrões ali se repetirem. Você começa a ver várias coisas ali acontecendo que você vai deduzindo, você vai entendendo e a língua japonesa passa a fazer um pouco mais de sentido para você. Então é uma série de aulas que cria uma base legal e muito tranquila de ser acompanhada. Então para você aprender as primeiras frases em japonês, vá nessa série. Procura aqui no YouTube, Primeiras Frases em Japonês, vá na aula 1, inclusive faz alguns anos que eu gravei a primeira já e todas, na verdade, foram publicadas aí em média 3 ou 2 por semana na época, só que virou um material bem legal e bem completo. Aqui no canal você pode ir na aba Playlists e encontrar também. E aí, falando disso, eu quero deixar algumas dicas para você tirar melhor proveito do Primeiras Frases em Japonês e, de certa forma, essas dicas valem para outro material que você seguir também, outra série de aulas, outro tipo de estudo, ok? E a primeira dica é, vai de boa. O que é o vai de boa? Você não precisa assistir cada uma das aulas do Primeiras Frases em Japonês com a necessidade de decorar tudo, a necessidade de aprender tudo e ficar tudo na ponta da língua, a ponto de você conseguir já usar aquelas frases ou explicar o que está acontecendo delas. Não precisa de ansiedade, não precisa copiar, não precisa reproduzir, nada. Simplesmente senta e assiste, ok? Elas foram feitas para isso. Senta e assiste. Vai aprendendo com tranquilidade e de boa. Fazendo isso, você começará a ver coisas ali se repetirem. Você verá padrões se repetindo, você verá palavras se repetindo, você verá um padrão sendo explicado de um jeito, numa frase, e 3 aulas à frente aquele padrão aparece de novo, porque ele faz parte do conceito novo que está sendo ensinado ali, e ele é explicado com algumas outras palavras, e aí ele faz mais sentido para você. O fato é, você vai caminhando e vai construindo uma base de entendimento. E nem sempre você entende tudo de primeira, nem sempre tudo faz sentido de primeira, mas essa série é preparada de um jeito que você vai construindo aí essa base e a língua japonesa vai fazendo mais sentido para você. Essa série é feita para quem não conhece nada ainda. Então, ó, primeira dica é, vai de boa. Quanto mais relaxado você estiver. Eu não falo relaxado no sentido de desleixado, né? De não colocar dedicação. Eu falo no sentido de não ter ansiedade, não ficar naquela, preciso decorar. Ah, eu vi, mas eu já esqueci. Acabei de aprender e já não lembro mais. Ah, eu tenho problema com memorização. Meu problema é que eu entendo, mas não consigo falar. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é só a tua cabeça com ruído, que se você simplesmente sentasse e aproveitasse esses sentimentos e esses pensamentos não iriam te atrapalhar e no fim das contas você aprenderia melhor, ok? Então essa é a dica. Vai de boa. Dica número 2. É um jeito muito interessante de você revisar o conteúdo que você aprendeu. Assistiu lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Isso é um estudo um pouco ativo, né? Você senta e assiste a aula e você presta atenção no que está sendo falado ali. Só que uma coisa que você pode fazer em outro momento é deixar o som daquela aula rolando, ou seja, se você está no computador, deixa uma aba do navegador aberta, com a aula aberta, tocando como se fosse música, enquanto você faz outras coisas, enquanto você trabalha, enquanto você produz alguma coisa ali. Ou então no celular, deixa a aula rodando e fica escutando enquanto você faz qualquer outro tipo de atividade. Você não está com uma atenção plena naquela aula, você não está nem vendo o que está acontecendo ali, você está só escutando, só que você está vendo aquelas explicações se repetirem e de vez em quando você presta atenção em alguma. E aí aquilo vai impregnando mais no seu cérebro, você vai revisando, você vai prestar atenção em coisas que na primeira vez talvez você não tenha prestado atenção. E é um jeito super tranquilo e de boa também de você revisar, ok? Terceira e última dica aqui sobre primeiras frases em japonês é: busque ter clareza a respeito de quais são as suas dúvidas. Olha só, não existe falar eu não entendi. Isso é muito genérico, é muito abstrato.
você tem que falar qual parte você não entendeu. Você tem que olhar para a frase e adquirir a capacidade de, letra por letra, falando, aqui eu entendi, aqui eu entendi, aqui eu entendi, aqui, opa, aqui eu não entendi. Aí você identifica aonde você não entendeu. E aí você terá clareza. O que você não entendeu é uma palavra, é uma partícula, ou você nem sabe se é uma palavra ou uma partícula, é a forma que o verbo está, é alguma coisa que não foi explicada anteriormente. Se você identifica isso facilita você encontrar a resposta. Facilita você perguntar a respeito daquilo, porque você vai fazer uma pergunta direta e específica e até mais prazeroso responder, porque às vezes é só uma informação ali de leve, já resolve a sua dúvida. Então, você consegue fazer melhores perguntas, você consegue fazer melhores pesquisas, você consegue ter clareza a respeito de onde voltar para revisar alguma coisa, ou até mesmo se você não encontrar a resposta para aquela dúvida específica, mas continuar avançando, se você tem clareza de aonde era a dúvida, pode ser que ali na frente você encontre a resposta. Você veja uma informação e você sabe que aquilo é o que faltava para aquela frase lá de trás. Ou até mesmo pode deixar, mas como você tem clareza de onde era a dúvida, lá na frente, quando tiver oportunidade, você pode perguntar para alguém e encontrar a resposta, ok? E aquilo que você não entendeu, como você tem clareza do que era, isso tem o potencial de te prejudicar menos no avanço. Porque você sabe o que exatamente você não entendeu, você sabe que é uma palavra e não uma partícula, então quando aquela mesma partícula aparecer em outra frase, aquilo não é o problema. O problema era a palavra. Ou vice-versa. Se a mesma partícula que você não entendeu aparece em outra aula, em outra frase, você já começa a entender que, opa, não dá mais para avançar. Preciso revisar essa explicação, essa partícula, preciso de mais exemplos, preciso perguntar. Ou seja, só tem coisa boa você ter clareza a respeito de qual é a sua dúvida. E o que é ter clareza? É a capacidade de especificar. Falar menos coisas genéricas como é muito difícil, eu não entendi. Nem dá para te ajudar quando você fala isso. Você tem que falar. Eu estudei até a frase 8 e na frase 8, ó, até aqui eu entendi. Quando chegou aqui, não entendi o que é isso aqui ou não consegui comparar com a tradução e tudo mais. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os bons estudantes são aqueles que têm capacidade de fazer boas perguntas e boas perguntas são perguntas específicas, ou seja, com clareza. Beleza? Essas são as dicas que eu queria passar aqui. E olha só, falei do primeiras frases em japonês. Se você não conhecia, é um material para você começar a acompanhar. E se você já conhecia, eu acredito que essas dicas servem para os outros materiais que temos aqui também, ou até mesmo para as aulas do programa Japonês Online, caso você seja um dos nossos alunos, beleza? Deixa um comentário aí dizendo o que você achou, se essa dica foi útil para você, se você já faz alguma dessas coisas, e nós nos vemos nos próximos vídeos.